Bom, gente, espero que vocês estejam bem. Vamos começar a falar de unidade 2, né? Na unidade 1, a gente introduziu a ideia de gestão de projetos, o que faz sentido gerenciar projetos, enfim. Tivemos um módulo de iniciação, onde a gente ensina vocês a iniciar projetos e preparar o projeto para aprovar com o patrocinador. E agora a gente vai falar de planejamento. É evidente que planejamento é uma etapa um pouco mais sofisticada, você tem mais tempo para... Até porque agora você já tem um projeto aprovado e você vai partir para planejar. Existem diversos instrumentos e processos de planejamento e a gente vai falar aqui do que é essencial em planejamento, né? Então, da mesma forma que vocês fizeram o termo de abertura no LCC, a gente vai fazer o termo de abertura, não termo de abertura, o plano de gerenciamento de projetos na etapa de planejamento, que é uma melhoria do termo de abertura, em termos de mais detalhamento, e usamos algumas planilhas de apoio para apoiar o planejamento em si, que vão servir para que, quando a gente execute o projeto, a gente possa ter uma referência de planejamento adequada. Então, é uma etapa vital, muita gente confunde, acha que agilidade é não planejar, enfim, mas não tem nada disso. Na verdade, essencialmente, o ágil também preconiza o planejamento como um aspecto central da gestão de projetos, né? Então, em qualquer mundo que você esteja, faz total sentido planejar, tá? Eu vou projetar aqui, então, a nossa apresentação e aí guio vocês para o entendimento do que seria o planejamento de projetos, né? Então, vou projetar aqui. Temos aqui nossa apresentação cheia, mas eu vou puxar aqui nosso item de planejamento aqui, tá? Estamos aqui, vou subir. Então, estamos falando de unidade 2, planejamento de projetos, tá? Vamos à ideia central do que está por trás disso aqui. O nosso objetivo é fazer com que vocês aprendam a planejar projetos, que tenham a paciência adequada para planejar projetos, enfim, e que possam usar os instrumentos que existem, as regras de gestão de projetos para fazer o planejamento adequado. Essas regras vêm ao longo dos anos, a gestão moderna tem 70 anos, né? Então, muita coisa vem lá, já vem de muitos anos, outras são mais recentes, mas essencialmente a gente meio que não abre mão de quase nada, porque os projetos hoje também demandam que a gente defina quem são os responsáveis, demandam um cronograma, demandam uma análise de riscos, né? Demandam um planejamento de indicadores para poder monitorar o projeto. Tudo isso é muito central na gestão de projetos, né? Nossa jornada, então, a gente vai executar as etapas de 5 a 8, onde a gente o gerente de projeto agora já existe no projeto, ele já foi colocado pelo patrocinador, e a gente precisa, então, ele com a equipe, precisa planejar o projeto, essa é a ideia. Então, são as etapas 5, 6, 7 e 8, até validar o PGP com o próprio cliente. Tipo assim, o plano de gerenciamento está ok, foi o que nós combinamos, pode executar, tá? Então, temos a definição do gerente, o preenchimento das mudanças dos campos, as matrizes que nós vamos usar para chegar, então, ao nosso plano de gerenciamento, tá? Esse plano de gerenciamento é o que a gente chama de linha de base, né? A gente vai comparar a execução com o plano de gerenciamento. É evidente que vai dar alguma diferença aí. Mas se a gente não criar a linha de base, a gente não sabe se, de fato, o projeto que está sendo executado está indo bem. A gente não tem referência, né? É isso que a gente vai falar aqui, tá? O ciclo de vida, então, é o que nós já falamos. Nós estamos agora executando a segunda caixinha, né? Aquele padrão que a gente já falou, gerando um artefato chamado PGP. Esses artefatos todos, alguém pode achar que é bobagem, entre aspas, mas esses artefatos são a documentação do projeto, o databook, né? Depois, quando você acabar o projeto, você gera um documento que tem todos esses artefatos e, num momento futuro que você precise prestar conta de alguma coisa, os artefatos estão prontos, né? Então, a gente está exatamente aqui, a gente gera os relatórios, dos quais o nosso relatório agora central é o PGP, né, como um padrão. Tá? Bom, o planejamento, o processo em si, permite planejar as ações necessárias para alcançar os objetivos e atingir o escopo do projeto. O escopo é o conjunto de entregas do projeto, né? Todas essas entregas compõem o escopo, é uma coisa muito abrangente. Os processos ajudam a coletar informações de muitas fontes, desenvolvem o plano, como nós falamos, e é evidente que esse plano é mais sofisticado do que o termo de abertura, né? Então, se você olhar lá para o LCC, você vai ver que as caixinhas meio que estão aí, mas a gente meio que omite as caixinhas verdes, porque elas foram utilizadas para aprovar o projeto.
Então, a gente entende que isso está meio que congelado, e ao final do projeto, você volta às caixinhas verdes, as 3, para saber se aquilo que você pensou realmente aconteceu. Lembram que as justificativas, objetivos e benefícios? A gente não mexe nisso agora, né? Você pode até consultar, mas essencialmente a ideia aqui do desenho é que você deveria se concentrar nessas 12 caixinhas aí, dessas colunas de produto, né? Partes interessadas, equipe e comunicação, premissas, entregas e aquisições, e riscos, tempo e custo, né? Essa é a visão. Bom, o planejamento começa com aquelas redes PERT CPM, isso aqui meio que marca a gestão moderna de projetos. São técnicas que a gente continua utilizando em certos projetos, mas, por exemplo, a ideia do PERT é você ter uma média ponderada de durações possíveis de atividade, até de custos, né? Então, como você tem incerteza em relação a isso, você usa uma média ponderada, otimista, mais provável e pessimista, e aí você chega a um número que é melhor do que se você chutar ou ter uma perspectiva otimista ou pessimista, enfim, né? O CPM é outro método que tem muitos anos, é quando começa a gestão moderna, que é um método para você traçar o caminho crítico do projeto. Aquelas atividades do projeto que não podem ser atrasadas se não atrasam o projeto. Porque tem atividades que acontecem no projeto, né, que poderiam atrasar até um certo ponto, porque elas não comprometem o projeto como um todo. No caso do CPM, é o caminho que, de fato, você não pode atrasar, que você tem que prestar muito mais atenção a isso. Então, essas são ideias importantes. Nós usamos o conceito de EAP, né, que é Estrutura Analítica de Projetos, no LCC, só que a gente faz a EAP por entrega. No LCC, a gente faz só os grandes blocos de entrega, e depois detalha na hora de executar. É como se fosse um projeto ondas sucessivas, né, como padrão. Tá? Então, a gente sai do projeto, passa por entregas e marcos, né? Depois a gente define os pacotes de trabalho e as atividades que já são detalhamento dos pacotes, que já estão até fora da EAP. Os marcos são aqueles pontos que você tem uma entrega a fazer e às vezes até um recebimento financeiro em função de um projeto, quando você vê de um projeto com a empresa, né? Para você ter o encontro de contas ali, tá? Essa é uma visão. Então, isso seria a nossa EAP padrão. Ela tem outras formas de fazer EAP. Eu considero que essa é a melhor, porque permite você pensar o projeto por entregas, que é a grande ciência da gestão de projetos, né? Esse é um ponto importante. Então, uma estrutura analítica padrão, como exemplo aqui, uma reforma de uma casa, onde você tem a definição do projeto, a contratação dos serviços, a reforma interna e a reforma externa como grandes entregas. E aí você vê aqui na reforma interna, aqui no item 3, que a gente detalha a reforma interna em alguns pacotinhos. 3.1 alvenaria, 3.2 pisos e azulejos, 3.3 hidráulica, 3.4 elétrica, 3.5 pintura, 3.6 outros. Isso já são os pacotes a serem executados. Tá? Então, essa é a ideia da EAP, você desdobra o projeto para poder gerenciar. Essencialmente é isso. Tá? É muito simples de entender. Um exemplo aqui mais real, imagina um projeto de 137.270 a ser executado em 4 meses, né? 120 dias. Aí a entrega A desse projeto ela está orçada em 37.370 mil reais para 30 dias. E essa entrega A tem pacotinhos de trabalho A1, A2 e A3. A1, 12.370, 10 dias. A2, 15 mil em 10 dias. A3, 10 mil em 10 dias. Quando você soma, tem que dar os 30 dias e o 37.370. Se você desdobra o A1 em pacotes, A1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, você começa a detalhar o projeto. É evidente que de A1 a A1.5, esse conjunto, o valor inteiro dessas 5 atividades tem que dar o valor da atividade A1. E tem que bater o tempo. Então, se A1 vai ser executado em 10 dias, A1, A1.5 tem que bater em 10 dias. Poderia ser, por exemplo, 2 dias para cada uma dessas atividades. E o custo, que é 12.370, teria que ser distribuído aqui também. Uma ideia básica de ordenação. Então, isso tem que ser checado, porque às vezes você faz um projeto e você vê algumas, eu diria, inconsistências, né, em relação a valores de tempo e custo. Então, você desdobra a EAP para poder ter gestão do projeto em termos de custo e tempo. Essa é a visão. Um projeto pode ter uma fase única, onde você executa ele inteiro e você executa o ciclo, você começa e termina, ou pode ter fases sequenciais, como esse projeto aqui, onde você tem 3 fases em sequência, né? Cada fase é como se fosse um projeto muito grande, se quebra em fases, né? Então, pense em fases, projetos, entregas,
pacotes de atividades, tem toda uma ordenação em relação a isso, né? Poderia ser, por exemplo, você poderia ter um projeto com fases superpostas, onde a fase 3 aqui, ela começa antes da fase 2 acabar. Portanto, aqui tem uma gestão um pouco mais sofisticada, porque você tem duas fases correndo em paralelo, né? Então, também pode ser. Aqui tem um exemplo de um projeto Conecta, do Beneficência Portuguesa, onde você observa que foi um projeto de 2 anos e meio, já aconteceu, mas tem claramente uma fase 1, o Beneficência é um hospital, então era a construção do mirante e corporativo, a fase 2, a parte do filantrópico, a fase 3, administrativo, do hospital, e a fase 4, assistencial, com várias subfases, indo até a fase 4.4. Então, você distribui isso em fases, em projetos, em entregas, para facilitar o gerenciamento. Se for para complicar, é melhor não descer, né? É uma coisa muito simples. E aí, como é que acontece isso? Os ciclos de vida dos projetos, eles são executados em função de como é que você enxerga a gestão em si. Se é um projeto muito preditivo, muito que você faz com uma certa recorrência, que você consegue acertar as grandes entregas, você poderia planejar ele inteiro, os pacotes e executar em seguida. Alguns projetos mais clássicos, você faz exatamente assim. Você detalha todas as entregas e executa, em função de um cronograma, etc. Se você tem um projeto que tem uma média incerteza, a gente chama de onda sucessiva, que é meio que o método Prince 2, você poderia definir as entregas, as macro-entregas, e partir para definir os pacotes, que são os detalhamentos das entregas, por partes, né? Então, eu não consigo pensar em entrega 3 agora em termos de detalhamento, então eu vou pensar em entrega 1, a entrega 2, aí quando eu termino a 2, eu consigo pensar em entrega 3, por isso que é a ideia de onda sucessiva, né? Daí eu faço um planejamento meio que híbrido, né? Eu faço um planejamento macro, isso tem muito a ver com o LCC, e depois desço para fazer o planejamento mais micro, né? Que é os detalhamentos das entregas. Aí eu vou fazendo pacote a pacote por entregas, né? E ao final eu tenho o projeto pronto. Mas vejam que diferente do método anterior, do clássico, eu não parto para definir todos os pacotes que eu não consigo, porque eu tenho média incerteza. O Napoleão tem um livro dele muito bom, que eu botei a capa aqui, ele falava muito que era muito melhor construir pedaços e avançar do que partir para construir alguma coisa muito grande e depois descobrir que não deu certo, né? É evidente que os parâmetros eram diferentes na época, mas ele fala assim, é melhor fazer um canal de 10 léguas nesse livro, né? A cada 10 anos, do que esperar um século para completar um canal de 100 léguas, que é o princípio do ágil. Só que os nossos tempos agora, eles são muito mais curtos, né? O cara falava de 10 anos, de 100 anos, né? Um século. Aqui a gente não fala, o ágil a gente fala de trimestre, né? Projetos de 2 anos já são muito longos, as coisas mudaram muito. Mas a lógica é a mesma. Então, Napoleão, esse livro é muito bom, vale muito a pena. Napoleão como gerente de projeto, né? Vocês encontram facilmente aí nas livrarias virtuais. O Manifesto Ágil, ele meio que rompe com o modelo meio que tradicional, considerando que você deveria dar mais foco em outras questões. Por exemplo, indivíduos e interações, muito mais que processos e ferramentas. Deveria prestar mais atenção a indivíduos e interações do que a processos e ferramentas, mas não quer dizer que você não olhe para processos e ferramentas. Ele chama a atenção que isso poderia ser um pouco diferente. O software em funcionamento, que ele foi desenvolvido, o manifesto é do grupo de software, né? É mais importante do que a documentação abrangente. Quer dizer, você deveria olhar também para o funcionamento do software e não ficar preocupado com documentação. A colaboração com o cliente, mais do que negociação de contratos, né? Porque isso também é muito relevante. Você não pode só negociar contratos, você tem que colaborar com o cliente, chegar a um acordo, enfim, em relação a mudanças, né? Resposta às mudanças, muito mais que seguir um plano, certo? Porque, na verdade, responder a mudança, muitas vezes, é tão importante quanto seguir um plano. Está pronto para mudar o plano, para ajustá-lo, e aí vai, né? Então, agilidade em gestão é a habilidade de gestão de projetos, é uma habilidade de uma equipe do projeto em atualizá-lo rapidamente em resposta às necessidades das partes interessadas ou fatores do ambiente externo, né? No intuito de alcançar maior desempenho no projeto em ambiente dinâmico. Então, agilidade é essa capacidade de responder, não estar preso ao passado, você poder ajustar, poder mudar o escopo, né? Essa é a questão central. Então, das técnicas de projetos assim clássicas, então considere que o LCC você poderia fazer um ajuste agora, e isso pode fazer com que no planejamento você encontre uma nova premissa, um novo risco, uma nova entrega, né?
uma mudança de equipe, você tem que documentar isso, porque o planejamento vai até a linha de base, lá você congela e vai detalhar o planejamento, vai planejar e executar em pedacinhos menores, né? Então, veja, uma das questões importantes de planejamento é a matriz de responsabilidades, né? Então, é uma matriz que você meio que põe em algum lugar e ali estão os responsáveis pela gestão do projeto, né? Então, alguém tem que responder pela execução, alguém tem que responder pela aprovação, alguém precisa ser consultado e alguém precisa ser informado. RACI. Na hora que eu defino isso para as entregas, de forma macro, eu defini quem são os pais do projeto, né? Então, quem responde pela entrega 2 é o analista Manuel, mas o Paulo tem que ser consultado e fulano tem que ser informado, e aí vai. Então, essa matriz RACI é clássica, a gente usa isso em projetos há muitos anos, e é surpreendente que muita gente em gestão não conhece isso, que serve para muitas coisas, até para processos também, mudanças de processo e tudo, né? Então, na verdade, a matriz RACI é um elemento central de você pensar como é que quem responde pelo quê. E envolve também as partes interessadas, porque a parte interessada muitas vezes tem que ser informada, consultada, enfim, né? Então, é um processo, não dá para você pendurar a matriz RACI lá na caixinha de equipe. Ela tem a ver com as duas caixinhas, né? Enfim, então ela tem essa carinha, as colunas você preenche com os envolvidos no projeto e as linhas com as entregas ou artefatos. E diz quem responde por isso. E aí você diz quem responde, quem é consultado, quem é informado, né? Quem é que deve aprovar, com letras aqui nessa interseção. Com R, A, C ou I. Em alguns casos tem até mais de uma letra para um determinado artefato e uma determinada pessoa. Aí, essencialmente, você tem que preencher a responsabilidade do projeto, tá? Isso é bem importante. Outro artefato fundamental é o cronograma, que é um instrumento que existe desde Gantt, lá de 1917, enfim, né? Que virou um padrão. Todo mundo que pensa em gestão de projeto pensa em cronograma, que é basicamente você definir como é que as entregas vão correr no tempo, né? E exatamente detalhar isso para que as pessoas consigam saber qual é o plano do tempo para o projeto, né? Então, ele é um instrumento de planejamento, é um diagrama em que são definidas e detalhadas as atividades a serem executadas durante o período estimado. O cronograma envolve as atividades e o tempo, né? E as atividades, o tempo e o custo quando é físico-financeiro. Então, quando é físico, é só tempo. Quando é físico-financeiro, envolve custos também, né? E aí você pode correr isso, né, em termos de pensar o cronograma em termos de tempo, para você criar uma estrutura de cronograma, né? Na verdade, o custo que você planeja aqui antes, no planejamento, é, na verdade, o orçamento, né? Depois você realiza o orçamento, executa para ver se as coisas bateram, tá? Essencialmente é isso. Então, como é que é isso aqui? Você tem uma telinha padrão, aqui é a telinha completa físico-financeiro, né? O cronograma mais completo, onde você tem as entregas de um lado, você tem os custos das grandes entregas, tem os períodos, né, numa linha, nas colunas aqui, desculpa, e cada entrega poderia ter uma entrega de custo planejada e um tempo planejado. Custo planejado, custo realizado. Tempo planejado, tempo realizado. Então, você prepara o cronograma, mas não fala de realizado, porque isso é quando você for executar o projeto, mas está tudo pronto lá para você pensar. E define os períodos. Se for um projeto de 1 ano, o período aqui pode ser trimestral, né? Se for um projeto de 4 meses, o período pode ser mensal. Se for de 1 mês, pode ser semanal. Enfim, aí você tem que ajustar de acordo com a conveniência do projeto. Então, você põe as entregas, ele faz a planilhinha, faz os somatórios, né? Você consegue ter uma ideia de custo, enfim. E você consegue pensar o cronograma dessa forma. Basicamente isso, é muito simples, né? Então, todo projeto deveria ter um cronograma padrão. Quando você for executar, você compara com o que você planejou, tá? Essencialmente é isso. Outro aspecto importante do planejamento é você definir os indicadores de desempenho para poder você monitorar o projeto e comparar o realizado com o planejado. Então, assim, a forma mais simples é você definir alguns indicadores e saber se o projeto está indo bem ou mal. Então, assim, se o tempo é 10 dias e no o planejado é 10 dias com entrega e deu 12 dias, deu 2 dias de diferença. Isso é bom ou ruim? Aí você tem que ver qual é o rating, a escala do projeto para o tempo. Isso daria 20%. Então, normalmente, 20% vai ser muito ruim ou vai ser ruim, né? Porque fugiu muito.
E aí você sinaliza isso com as cores padrões verde, amarelo e vermelho, que é o que a gente usa. Então, você consegue pensar os indicadores, planeja, quando for executar, ver o que está acontecendo com eles. De uma forma muito simples, né? Aí você pode ter uma análise de tendências na execução, ver se os indicadores estão correndo para o lado bom ou estão ficando piores, né? Porque aí o gerente tem que atuar. Então, eu posso definir um indicador de tempo, um indicador de custo, um indicador de entrega, né? Enfim, posso pensar tudo isso, tá? E aí eu planejo, também tem uma planilhinha de apoio, e depois eu executo de acordo com o que eu planejei e eu comparo, né? Eu comparo com a linha de base, se o custo era R$20 e a entrega custou 25, temos um erro. Se o custo era R$20 e a entrega custou 18, tem alguma coisa boa, a gente gastou menos do que eu planejado, né? Preciso fazer isso. Então, eu faço a comparação, como já falamos, e posso atuar preventivamente. Esses indicadores são exatamente para você poder saber o que está acontecendo com o projeto. Imagina um projeto muito grande, um projeto de 2 anos, você não tem indicador nenhum. A chance de você ter problema é enorme. Então, a gente aqui fez uma classificação básica para muita coisa, é você pensar que é bom quando for de 100%, for maior do que 90%, a gente chama de verde. Uma classificação de atenção quando você está entre 70% e 90%, né, de um indicador que pode chegar a 100%, isso é amarelo, e abaixo de 70%, vermelho. Você pode ajustar isso aqui, né? A ideia é que gestores tenham um pouco de indicadores, não adianta encher de indicador no projeto que você não vai acompanhar. O gestor não deveria monitorar mais do que 7 indicadores, como padrão, né? Porque seria um problema, enfim. Os indicadores devem ser priorizados, planejados e monitorados, como um padrão, né? Como se você tivesse que pensar tudo isso, para depois você, de fato, atuar para ver o que acontece com o projeto, e aí vai, tá? Eles são gerais, estão nas nossas vidas, fazem parte do nosso dia a dia, temperatura, pressão, sinal de trânsito, aí vai. Mas em projetos, eles estão muito mais ligados a tempo e custo, tá? Então, aqui tem um mapinha muito interessante, feito em uma só tela, onde a gente mostra os indicadores de gestão de projetos. Então, você poderia ter indicadores de antes da execução, tem a ver com avaliação custo-benefício, vai ou não vai, né? Enfim, análise de viabilidade, nós já falamos sobre isso. Durante a execução, que aí tem a ver com eficiência e eficácia, tem a ver com o quanto você está consumindo de recursos e o quanto você está entregando e o cliente está aceitando. E tem indicadores de efetividade que tem a ver normalmente, né, com o futuro. Então, às vezes, um projeto, né, você não pode medir a efetividade dele, porque ele só vai ser medido daqui a 3 anos. A gente usa isso para avaliar projetos públicos, por exemplo, né? É uma forma de você saber se as coisas estão indo bem ou não. Tá? Então, isso aqui é bem relevante. A classificação que a gente falou ali está resumida aqui. Então, a efetividade tem a ver com impacto, eficácia tem a ver com o quanto foi entregue do que era necessário entregar, envolve o cliente, ou uma comissão do cliente, de pessoas que representam o cliente, e eficiência mede a relação entre os serviços entregues e os recursos dispendidos, a relação de eficiência do projeto. O que é importante é o seguinte: um projeto pode ser efetivo e pouco eficaz, e até pouco eficiente, que a gente está medindo coisas diferentes. O ideal é que o projeto seja efetivo, seja eficiente e seja eficaz. Aí você pode definir um critério de sucesso do projeto, onde você mescla esses indicadores. Por exemplo, não é muito comum você encontrar aí fora, porque isso acontece em tempos distintos, né? Mas quem consegue ter parâmetros de sucesso de projeto está muito à frente da maioria, tá? Aqui a gente sugere um indicador de desempenho de prazo, né? Porque é uma relação direta entre o realizado e o previsto, em porcentagem, até a data da medição. Aí eu consigo saber qual é o IDP, indicador de desempenho de prazo, e aí, com base nas minhas faixas, no meu rating, eu consigo dizer se ele está verde, amarelo ou vermelho. Eu posso ter um indicador de custo, da mesma forma, eu tenho o gasto do projeto em si, o que está saindo da gaveta, né, sobre o orçamento previsto até a data X, e eu consigo saber se o custo está sob controle. E também tenho escalas para isso. Pode estar quase sob controle ou pode estar muito fora de controle. Então, os sinais verde, amarelo e vermelho têm que nos dizer o que está acontecendo. E tem o indicador de entrega, que é muito importante, que é o desempenho da entrega, como qualidade, né? Pode estar tempo e custo certinho, mas a qualidade está ruim. E aí o cliente rejeita a qualidade, rejeita a entrega. Então, você chegou com tempo e custo maravilha, mas a entrega não tá chegando lá. Então, é uma relação de entregas aceitas sobre entregas previstas, né? Até a data atual, a gente chama de IDE. Então, vejam, com 3 indicadores aqui, ó, IDP,
IDC e IDE, eu praticamente normatizo a gestão por indicadores de projeto. Mas um outro indicador, comunicação ou engajamento de parte interessada, pode ser criado. Por exemplo, eu poderia engajar as partes interessadas, sabendo o engajamento, fazendo um rating, uma escala de 1 a 10 de Likert, né? E definindo quais são as faixas para vermelho, amarelo e verde. E eu aplico com as partes interessadas e consigo saber se eles estão engajados ou não. É uma ideia simples, certo? E aí, se eu tenho meus indicadores e tenho o meu painel, eu posso pensar no cockpit, que me dá uma posição, um dashboard, que me diz como é que o projeto está indo naquele momento, que é uma outra coisa super importante. Então, ele pode ter um IDC no cockpit, um IDC de custo, um IDP de tempo e o IDE de desempenho das entregas. E aí eu posso de fato, ter um cockpit. E aí eu planejo os indicadores para poder ter um cockpit de gerenciamento. Então, aqui é uma tabelinha básica, onde a gente consegue enxergar qual é o tipo de indicador, de onde é que ele vem, se ele é de custo, de tempo, enfim, descrevê-lo, dizer o que é que ele mede, como é que você vai medir, quanto vai medir, quem mede isso e onde vai medir, se é num sistema, se é num cronômetro, enfim, né? E aqui eu defino os ratings dos indicadores para cada um dos indicadores que eu escolhi, que sejam 3, 4. Eu preciso dizer aqui o que é verde, o que é amarelo, o que é vermelho. Tem que olhar a legenda lá embaixo, tá, gente? Que facilita. Então, se for um indicador de tempo, eu poderia dizer que um erro de 20% é amarelo, de 19 erro até 100%, né, acertar, é verde. Então, de 20 a, sei lá, 25 é amarelo, de 26 para baixo é vermelho. Não sei, estou dando um chute aqui. Mas você pode classificar tudo isso, é muito simples. E a planilhinha ajuda a fazer tudo isso. Tá bom? Essa é a visão. Tem um bom livro do Kessner, que é um grande autor de projetos, sobre KPIs de projetos, né? Quem quiser adquirir, eu botei aí uma referência, porque, de fato, vale a pena, né? Essencialmente, de planejamento era isso. A gente vai tratar riscos à parte, tá? Mas planejamento, de uma forma geral, seria isso que a gente abordou aqui. Tá bom? Essa é a ideia. A gente pode dar por encerrada a nossa aulinha de planejamento, né? E vocês podem fazer os exercícios, né, no nosso painel, né, de controle lá do Moodle, e a gente pode avançar. Tá bom? Espero que a aula tenha sido útil, que vocês tenham entendido a ideia de planejamento, que vocês possam executar o projeto de vocês planejar o projeto de vocês de uma forma muito simples. Tá bom? Até a próxima, então. Obrigado.